Bom dia, gente. Aqui a gente tem que ser rápido, porque as crianças fazem muito barulho antes de irem para a escola, enfim, é um pouquinho caótico. Então, vamos lá. Vamos falar sobre espiritualidade hoje, rapidinho. Esses dias eu estava analisando, né, sobre a espiritualidade, né? As pessoas, às vezes, em volta, eu aprendo muita coisa ouvindo as pessoas. E um dos conceitos que as pessoas ao meu redor sempre perguntam é: Ah, sim, eu conheço algumas pessoas que acreditam que a espiritualidade, ela não existe o bom e o ruim, não diferente de pregado por outras vertentes, oposto ao cristianismo, que é o Satã, você já sabe o resto, nismo, né, para não cair aqui. Então, essas pessoas, elas acreditam, não, o positivo e o negativo acendem uma lâmpada, né? Os polos acendem uma lâmpada. Então, o que é negativo, o que é positivo, é bom, né? E alguns dizem, não, as entidades não são do mal, são do bem, mas são pregados que é do mal, que não sei o quê. Então vamos lá. De acordo com as minhas experiências, essas pessoas, elas têm consciência que não existe bem e mal, e que tudo é uma coisa só, evolui para uma coisa só, enfim, resumindo, vamos lá. Mas, quando se trata de essas pessoas falar sobre o que é maldade, ou seja, algo negativo, porque maldade é algo negativo, elas sabem designar perfeitamente. A humanidade passa por isso, por aquilo, se tem um Deus, por que ele não faz nada? Tem criança passando fome, isso e aquilo, se tem um Deus, por que ele não faz nada? Mas existe casos de contra crianças, contra isso, os inocentes, tal, se existe um Deus, porque ele não faz nada. Nesse sentido, a pessoa entende que existe maldade e que existe bondade, tá? Então, ela consegue discernir maldade como algo negativo, mas não consegue discernir a espiritualidade como algo positivo e negativo. Agora vamos lá. Uma das palavras que fez eu me converter foi aquele versículo: o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Ou seja, roubar a paz, a alma, o corpo, seja lá o que for. Matar tudo, né? Roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Então, uma boa parte das pessoas, quando são perseguidas por depressão, quando enfrentam um problema de saúde mental ou com depressão, né, tem pensamentos negativos. Nisso, elas não sabem identificar que estão tendo um pensamento negativo. Não, tô de boa, faz parte. Não, né? E as mesmas pessoas que falam sobre espiritualidade, que falam sobre isso, né? Elas têm consciência que aquilo é algo mal, mas ela não consegue dizer que aquilo é mal, ou ela consegue dizer que aquilo é mal, que aquilo não é uma coisa boa. Então, aí já existe negativo e positivo, bem e mal, né? Então, quando se trata de questionar Deus, porque esse Deus existe, tem tanta coisa assim, mas quando fala na espiritualidade, ela não sabe designar, ela sabe apenas dizer que as entidades do mal é a mesma coisa que as entidades do bem, é porque elas foram difamadas, caluniadas e etc e tal. Então, só que ao mesmo tempo elas conseguem, né, dizer que existe maldade no mundo. Mas se as entidades não é nem mal e nem do bem, então como é que você consegue discernir o que é bom e o que é ruim na humanidade? Não estariam os dois competindo para a mesma coisa? O mesmo propósito, bem e mal? Então, por que quando as pessoas têm depressão, elas dizem, não, eu tô mal, mas isso faz parte e é do bem, porque o mal também faz parte, é do bem? Não, né? Enfim, era sobre isso que eu estava refletindo. Se realmente existe essa coisa boa, por que não encarar a realidade como o erro e as falhas de outras pessoas como algo que faz parte e não se incomodar com isso, mas se incomoda e coloca na conta de Deus. Sempre o ser humano colocando as coisas na conta de Deus, né? E quando se trata da espiritualidade, não. É assim, né? As entidades, elas são do bem e são do mal e são a mesma coisa, porque bem e mal faz parte. E tal, e tal, e tal, e tal. Mas quando se trata de julgar o que Deus faz, como ele age, como ele pensa,
Por que que ele deixa? Então você é melhor do que Deus. Então, se você não consegue identificar que o mal é mal na espiritualidade, o bem é bem na espiritualidade, mas consegue identificar na humanidade, você está sendo controverso, né? Você não está sendo coerente. Se você é uma pessoa espiritualista, aí acredita que o espiritual também tange a realidade. Mas no espiritual você acredita que não existe nem bem nem mal. Tudo é uma coisa só. Mas aí aqui você entende o que é bom e o que é ruim. Tá sendo incoerente. Bem incoerente. Porque existe o bem, existe o mal. É fato. Pelo menos para mim. E eu entendo que existem entidades do mal e entidades do bem. Fato. Pelo menos para mim. Então, se eu consigo identificar isso na espiritualidade, eu identifico na minha vida também. O que é bom e o que é ruim. Entende? Então, para mim, pela minha experiência, não acredito que o bem e o mal na espiritualidade são iguais. Não acredito nisso. Assim como eu acredito que aqui na humanidade, o bom e o mal, o justo e o ímpio são iguais. Eu também não acredito nisso. Embora a gente veja muitas tragédias, muitos inocentes sofrendo, mas há coisas que não dá para questionar Deus, porque quem é dono da vida é Ele, quem é dono da morte também. Não podemos escolher o dia que viemos, nem o dia que retornaremos. Nós só podemos escolher no máximo a nossa roupa do corpo. E olhe lá. E não estou falando aqui sobre predestinação, fatalista, não creio nisso. Creio no livre-arbítrio. Eu estou falando em relação à vida e morte e a futuro, não pertence a nós conhecer e saber. Não creio nisso, tá? Em predestinação fatalista, que uns nascem para ser condenado e outros para ser salvo. Quem está dentro de uma certa igreja é o salvo e são os mais inteligentes alecrins dourados da face da terra. Quem está do outro lado são os burros e os que não são salvos. Não creio nisso, tá? Não faço. O evangelho que eu conheço não faz acepção de pessoas. E é isso. Sobre a espiritualidade, é isso. Se consegue discernir na humanidade o que é bom e o que é ruim, porque não consegue discernir no espiritual o que é bom e o que é ruim. É sobre isso.